Aleluia. Só quem é feito de carne e osso, né? Aleluia, Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada através do nosso pastor presidente, pastor Gilmar. O Senhor falou com ele, tocou no coração dele, então eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. A palavra de Deus, ela é algo sublime. E o culto, irmãos, ele é algo homogêneo. O que é homogêneo? É como a massa de um bolo. Você vai colocando os ingredientes e vai misturando, e vai misturando, e vai ficando homogêneo, uma massa só. O louvor, a palavra, as saudações, tudo, irmãos, se encaixando na palavra que o Senhor Jesus deu para mim. Eu pedi, Pai, eu quero uma palavra que fale primeiro comigo. Porque a palavra de Deus, ela tem que falar primeiro com o pregador, ensinar o pregador para falar com a igreja. Ela tem que vir para cá, ela tem que ir para lá. Eu não posso vir aqui pregar algo que sirva somente para vocês. Eu tenho que trazer uma palavra que venha servir para mim, que venha servir para suprir a carência que está no meu coração, na minha vida. Eu não sei qual é a carência que está dentro de você, mas o Senhor, Ele sabe. Glória a Deus. E hoje o Senhor Jesus, Ele quer preencher essa carência. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, no Novo Testamento. Aleluia. Glória a Deus. No livro de João, no capítulo 5. Aleluia, Jesus. Capítulo 5, no versículo 37 em diante. Aleluias. Glória a Deus. Quantos podem sentir a presença do Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram a palavra do Senhor? Amém. Quem encontrou diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Até aí a palavra do Senhor Jesus. Amada igreja, pode se assentar. E as palmas bem alegres para esse Jesus maravilhoso. Aleluia. Essa passagem, irmãos, da Bíblia, ela fala de um sermão aonde Jesus, ele estava falando com aquele povo judeu, estava pregando. E eu comecei a ler essa palavra, irmãos, e eu comecei a me perguntar por que Jesus, em toda a sua trajetória, em todo o seu ministério, ele sempre colocava Deus, ele sempre falava do Pai. Se ele foi até os homens, se ele se despojou da sua glória, ele deixou o seu trono de glória para descer na terra, vir em forma humana. Ele poderia falar de si mesmo, ele poderia, se colocar, falar da sua majestade. Mas Jesus, ele sempre insistindo em falar do Pai, sempre insistindo em falar do Criador. E eu, lendo a palavra de Deus, eu comecei a me perguntar: Deus, Jesus, por que tu falava, por que tu pregava nos seus sermões e falava do Pai? Falava que o Pai tinha te enviado, falava que através do Pai você fazia os milagres. Jesus, me responda, fala comigo.
eu comecei a meditar na palavra do Senhor. Eu digo: Deus, venha conceder essa resposta para a tua igreja, para o teu povo. E, irmãos, vocês vão entender o porquê que Jesus ele se referia assim. Ele falou aqui para esses judeus, para essas pessoas que eram homens religiosos, eram homens que procuravam cumprir a lei à risca, a lei de Moisés, que guardavam o sábado, que eles queriam julgar e condenar com as suas próprias mãos as pessoas, os pecadores, como nós vimos em várias passagens na Bíblia, aonde aquela prostituta, eles estavam julgando ela e eles deram o veredito que ela tinha que ser apedrejada até a morte. Eram homens religiosos, eram homens que eles seguiam à risca aquela lei. E Jesus, quando ele veio, ele simplesmente começou a trabalhar e ele começou a operar milagres no seu ministério regado de milagres. E o Senhor Jesus, ele começou a curar no sábado, ele começou a libertar no sábado, ele começou a fazer milagres. E aqueles homens começaram a enxergar Jesus, porque Jesus até então, até começar o seu ministério e começaram a se cumprir os sinais, e aqueles que criam nos sinais de Jesus começaram a seguir Jesus, e começou a se formar uma grande multidão, e Jesus começou a ser notado. E aqueles judeus, aqueles homens da fé, da religião, aqueles que julgavam, aqueles que condenavam, começaram a ver Jesus. E Jesus, ele estava pregando e falando. Ele disse: o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim, Ele mesmo deu testemunho de mim. E Ele disse: vós nunca ouvistes a sua voz e nem viste a sua face. Ninguém jamais viu a Deus. O que Ele queria dizer ali? Ali estava Ele. Se alguém quisesse ver Deus, era para olhar para Jesus. Mas aquele povo não entendia. Aquele povo peregrinava, seguia Jesus, mas ele não entendia que se quisesse ver a Deus, tinha que olhar para Jesus. E Jesus, ele disse assim, que a palavra que ele estava ali pregando, aquela palavra não permanecia na vida daquelas pessoas, porque eles não criam naquele que enviou, não criam em Jesus, naquele que foi enviado pelo Pai. E essa palavra, irmãos, eu quero que os irmãos agora entendam, que se revele para vocês nos dias de hoje. O que acontece? Nos dias de hoje, quando a gente vai conversar com alguém, aqui tem muitas pessoas que gostam de pregar a palavra. Eu não vou dizer aqui em cima do culto, mas eu digo evangelizar. Ir na casa do vizinho, ir na casa de um amigo, falar de Jesus. Aí quando você vai falar de Jesus para aquela pessoa ela olha bem para você e ela diz assim: eu tenho Deus. Eu tenho Deus, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Como se somente aquilo bastasse para aquela pessoa. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, Deus eu só. Eu já ouvi tanto isso, irmãos, na minha vida. Eu ia falar com uma pessoa de Jesus, a pessoa rebater: eu creio em Deus. Deus, como se Deus fosse um ídolo que tivesse lá na estante da sua casa. Eu creio em Deus, Deus está lá comigo, Deus é na minha vida, Deus é comigo. O que Jesus queria falar aqui na palavra dele, amada igreja? Jesus disse assim: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitais. Não tem como, irmãos, nós dizer que cremos em Deus, nós falar que Deus é na nossa vida, nós falar que amamos a Deus, se nós não vemos Jesus, se nós não seguimos aquilo que Jesus ensinou nas suas escrituras. Deus e Jesus, não tem como
Por que nós, que somos crentes, cristãos, nós falamos muito em Jesus? Nós falamos Jesus para tudo. Jesus é o centro de tudo. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é o princípio e o fim, que Ele é o pão da vida, que Ele é o caminho. É Jesus. E para nós poder ter a vida eterna e crer e falar que temos Deus na nossa vida, nós temos que entender que Jesus, Ele é o centro. Jesus, Ele é o foco. Ele tem que ser o foco, Ele tem que ser o centro na nossa vida. Jesus tem sido o foco na tua vida? Jesus tem sido o centro na tua vida, amada igreja? Ou tem sido superficial? Somente eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas eu creio em Deus. Mas espera aí, vamos ver na Bíblia aqui. Você crê em Deus, você faz o que Jesus manda? Você faz o que Jesus manda? Aleluia. Jesus, Ele deu um exemplo maior para mim e para você. Qual foi o maior exemplo que Jesus deu? Maior exemplo. Jesus, Ele deixou a sua glória por amor a mim e a você. Ele se despojou da sua majestade. Ele se despojou de tudo que Ele tinha para descer aqui nessa terra, para morrer na cruz, para ser pisado, para ser humilhado, para ser negado. Até quando nós aguentaria? Nós não aguentaria. Já pensou, irmãos, eu chegar aqui na igreja, o pastor me convidou para pregar, eu chegar aqui na igreja para pregar e ser humilhada, e ser desprezada, ser ofendida, ser cuspida, ser pisada? Como que eu ia me sentir? Jesus, Ele passou por isso. Ele deu um exemplo. Ele podia se magnificar na sua majestade, dizer: eu sou Deus, eu sou Jesus, vocês têm que me adorar, vocês têm que me servir. Mas não. Jesus, Ele disse do Pai. Jesus, Ele falava de Deus. Não podeis, que Ele fazia os milagres através do poder do Pai, e que o Pai tinha enviado. E é isso que nós temos que fazer. Temos que amar a Deus, servir ao Senhor Jesus, mas Jesus, Ele tem que ser a peça-chave na nossa vida. Nós temos que nos despojar do nosso eu, do nosso ego. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Nós temos que dizer sim: Pai, eu quero te obedecer e fazer a tua vontade. Eu quero, Jesus, me ensina, faz de mim um canal de bênção dentro da tua casa. Eu quero te amar não somente por fora, mas eu quero te amar por dentro, servindo com o que eu sou, fazendo com amor a obra de Deus, falando com amor desse Jesus, desse Deus maravilhoso. Nessa mesma passagem onde Jesus estava pregando para estes fariseus, irmãos, logo depois Jesus soube que iam colocá-lo num trono, que queriam entronizar Jesus. E Jesus, o que ele fez? Ele fugiu. Ele foi para um monte orar, sozinho. Ele não levou o discípulo com ele, ele não levou ninguém, nem sua mãe, nem ninguém. Ele foi sozinho. Ele sabia que aqueles que estavam seguindo a ele, que receberam um milagre, aquele cego de Jericó, aquela viúva de Naim, aquele homem que tinha a mão mirrada, aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, aqueles homens queriam entronizar
crucificado. Ele sabia que ele tinha que padecer a cruz de cruz e que ele tinha ao terceiro dia ia ressuscitar. O que ele fez? Ele fugiu. Ele foi para o monte orar. E quando... Eu acredito que ele foi cedo, irmãos. Ele passou o dia no monte, porque na Bíblia diz que à tarde os seus discípulos, quem sabe, cansaram de esperar por Jesus, procuraram Jesus e não encontraram. Eles foram para o mar e pegaram um barco, e eles atravessaram aquele mar em direção a Cafarnaum. E quando eles estavam a certa altura daquele mar, quem sabe um perguntando para o outro: aonde que Jesus está? O nosso mestre não apareceu. Hoje ele não veio. Não temos sermão. Não temos cura. Não temos milagre hoje. E de repente, amada igreja, de repente começou um vento naquele mar. E logo aquele vento assoprava e Jesus, eles puderam avistar vindo sobre as águas. Jesus vinha caminhando. A glória era tanta, a unção era tanta, o poder de Deus era tanto, que ele recebeu no monte buscando o Pai, que ele caminhou sobre as águas. Jesus caminhando sobre as águas. E os discípulos, sem entender, olharam e não reconheceram o mestre. Não reconheceram Jesus. Até que Jesus, aproximando-se do barco, ele disse: não temam, porque sou eu, não temais. Amada igreja, que revelação de Deus para a nossa vida, né? Não tem como, irmãos, nós dizer que amamos a Deus, nós dizer que cremos em Deus, nós dizer que temos Deus na nossa vida, se Jesus não for o foco e não for o centro. O que quer dizer isso? Quando você for tomar suas atitudes, seja na tua vida espiritual, seja na tua vida material, seja na tua vida financeira, seja na tua vida sentimental, em qualquer área, pegue e pare e pense: o que Jesus faria? Quando você vê um pecador, uma pessoa que está no erro, olhe para aquela pessoa, não com olhar de julgar. Olhe e pense: o que Jesus faria? O que Jesus fez para aquela mulher prostituta? O que Jesus fez? Jesus, ele disse para todos aqueles acusadores: aquele que nunca pecou, tire a primeira pedra. Jesus quer dessa geração. Jesus falou através da irmã ali, falando sobre o fim dos tempos, sobre orar, sobre vigiar, sobre nós se preparar, porque não sabemos o dia e a hora. Jesus se despojou da sua glória. Jesus abriu mão da sua majestade como rei, como alfa e ômega, como princípio e fim, como o que ele é, o príncipe da paz, como um Deus maravilhoso que ele é, para vir à terra e padecer pela humanidade. Será que eu e que você não podemos nos despojar das coisas carnais na nossa vida para servir a Deus? Por que eu e você é tão difícil renunciar a esse mundo para servir a Jesus de todo o coração? Gente, é tão difícil a gente olhar as pessoas à nossa volta. Eu vou falar de mim agora. É tão difícil olharmos, para mim é difícil olhar pessoas ao meu redor, pessoas da minha família, pessoas conhecidas, amigos meus, ouvem a palavra de Deus, recebem, mas não aceitam o sacrifício de Jesus. Não querem servir a Jesus, não querem seguir a Jesus. O que é aceitar o sacrifício de Jesus? É aceitar que Ele pagou o preço por mim e por você. A salvação foi dada pela graça, é um dom de Deus, como o irmão ali falou.
O que nós temos que fazer? Ser fiel. Ser fiel a Jesus e a Deus. Não tem como, irmãos, nós falar que nós cremos em Deus se nós não somos fiel a Jesus na palavra. Se eu não amo meu irmão como a mim mesmo, eu não sou fiel a Jesus, não sou fiel a Deus. Se eu olho para o meu irmão que está em pecado, eu julgo ele, eu não sou fiel a Deus, porque na palavra de Deus diz que nós temos que orar uns pelos outros e amar uns pelos outros. Que nós temos que, quando vê um caído, nós temos que ajudar a levantar. E que aqueles que estão em pé, cuide para que não caia. Aqueles que estão em posição de vaso, estão em pé, cuide para que não caia. Então a palavra do Senhor Jesus é essa, irmãos, nessa noite. Eu não vim aqui para falar algo que venha massagear o teu ego, porque isso daí nos dias de hoje, irmãos, está cheio. Tudo envolve o ego, tudo envolve o homem, irmãos. Eu vou pegar um exemplo bem simples. As redes sociais envolvem o ego do homem e da mulher. Vou citar o Facebook. Ninguém vai colocar uma foto feia no perfil, vai colocar uma foto bonita, uma foto que está bem, né? Vou colocar só coisas boas lá no Facebook, para que as pessoas vejam que a minha vida, ela é só um mar de rosa. É tudo mascarado, é tudo camuflado, é tudo maquiado. Mas Jesus, Ele conhece. Quando você chora na tua casa, quando você dobra o teu joelho, conhece o lado, vou dizer o lado feio da tua vida, conhece o lado difícil da tua vida, conhece as tuas dificuldades. O mundo, ele não quer saber. O mundo, ele não quer saber do que você passou, das dificuldades, das enfermidades, das dores, das perdas. O mundo, ele quer ver algo bonito, apresentável. E Jesus não. Jesus, ele veio, como diz a palavra ali no livro de Lucas, eu não estou recordando o versículo, o capítulo, mas Jesus disse que ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para os fracos, oprimidos, cansados. Sabe o que é isso? Não quer dizer que Jesus não veio para aqueles que se dizem fortes ou que estão por cima, não. Jesus, ele veio para aqueles que assumem ser fracos. Assumem estar oprimido. Assumem estar cansado. Jesus, eu estou cansada, Jesus. Pai, eu estou cansado. Para o mundo, você demonstrar fraqueza é vergonhoso. Se você demonstrar fraqueza lá no mundo, é vergonhoso. Mas para Jesus, não. Porque Ele te conhece, porque Ele te ama e porque Ele chamou você. E a palavra de Deus diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Chamado é aquele que é chamado, mas muitas das vezes ele não ouve a voz do Senhor. E escolhido é aquele que é chamado, que ouve e que entende o que o Senhor Jesus, ele quer falar. Então nessa noite, amada igreja, que o Senhor, ele possa entrar no teu coração e que você possa ter entendido. A partir de hoje, faça o que Jesus, ele fez. Ele se despojou da sua glória, se despojou do seu alto lugar, desceu, se humilhou, obedeceu o Pai, pagou o preço, fez a vontade de Deus e Ele voltará. Ele voltará. Quem sabe se Jesus não tivesse feito a vontade do Pai, não tivesse obedecido, não tivesse despojado da sua glória, se humilhado, talvez nós não ia ter as chances que temos. Nós não ia ter a graça, receber a salvação. Porque não existiu e não vai existir homem imaculado para pagar o preço que Jesus pagou. Não vai existir. Ainda bem, irmãos,
que Jesus ele é o exemplo para a nossa vida. E está aqui a palavra do Senhor falando. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Foi o último versículo que eu li aqui, irmãos. Nós temos que crer em Jesus e buscar a honra de Deus. Eu ouvi algumas pessoas falando para mim hoje: ah, irmã vai pregar, irmã vai pregar. E eu fiquei até com vergonha, porque a honra é de Deus, não é minha. Eu sou apenas um vaso, um instrumento na mão de Deus, e quando o Senhor ele quer usar, usa. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, irmãos. Só que, irmãos, eu demorei a entender isso aqui, essa palavra, essa pregação. Quando pessoas vinham pregar para mim, muitas das vezes falar de Jesus, eu pensava comigo: mas Deus é da minha vida, eu tenho Deus. Mas eu não obedecia a palavra. Eu não fazia conforme a palavra de Deus. Como é que eu ia dizer que eu tenho Deus? Se Deus, ele é o Criador, Jesus é o Salvador, o Espírito Santo é o Consolador da igreja. Se nós não crer em Deus, se nós não crer em Jesus, nós não recebemos a Deus. E se nós não recebemos a Deus, o Espírito Santo ele não pode habitar em nós. Pode vermos como é uma corrente, é um elo. E se esse elo estiver incompleto na minha vida e na tua vida, irmãos, a obra de Deus ela não acontece. Deus tem promessa na vida de todos nós que estamos aqui. O livre-arbítrio também existe. Tem pessoas que falam, né? Se a pessoa não quer, não tem como Deus fazer. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, cita em certa situação um homem que Deus enviou para ir pregar até um povo numa cidade chamada Nínive. E ele, pelo seu livre-arbítrio, ele não quis. Este homem era Jonas. E aí o que Jesus fez? Jesus interferiu. Deus interferiu no livre-arbítrio de Jonas. Vejam bem, amada igreja, para poder salvar uma nação, para poder alcançar almas. Então entenda, amada igreja, o teu livre-arbítrio não vai prevalecer sobre a vontade de Deus. Se Deus quiser te pegar, te quebrar e fazer um vaso e te usar, vai acontecer. Só não queira fazer como Jonas. É melhor você deixar. Deixa Jesus trabalhar na tua vida, tá? Deixa Jesus agir. Eu já vou ir para oração. Eu quero pedir, né, autorização do pastor para orar pela igreja. Se tem alguém aqui que você entendeu a palavra, o que o Senhor Jesus quer falar contigo, entendeu que não tem como nós dizer que nós temos Deus, dizer que nós amamos a Deus, se nós não fazer o que Jesus mandou, se nós não obedecer o nosso mestre, que é Jesus. Se você quer a partir de hoje firmar um compromisso com esse Jesus, de ser um seguidor dele e fazer a vontade do Pai, eis a oportunidade. Aqui está. Quem sabe até hoje você é convertido, é um crente, um cristão, mas você ainda não estava levando conforme era para ser levado. Entende como a palavra de Deus falou aqui? Quem sabe o teu livre-arbítrio, a tua escolha estava ficando acima da obra de Deus. Isso não pode acontecer. Nós temos que colocar Deus, Jesus, na frente do nosso livre-arbítrio. Quando alguém falar para nós, Jesus te chama, tem uma obra na tua vida, venha para a igreja, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu estou esperando. Mas está esperando o quê? Eu estou esperando, sabe, o ano de 2018. Eu vou me consertar e aí eu vou para a igreja.
Deixa Jesus consertar a tua vida. Venha para a igreja. Venha desse jeito. O Espírito Santo, ele vai bradar no teu coração. Ele vai te orientar, porque ele é bússola de Deus. O Consolador, ele vai te consolar, enxugar tuas lágrimas. Esse trauma que você passou na tua vida, às vezes você pensa, mas eu tenho um trauma que eu passei na minha vida, que eu não consigo superar, eu não consigo me entregar, eu não consigo fazer a obra de Deus, porque esse trauma não deixa. Venha com esse trauma que Jesus tira, que Jesus te liberta, que Jesus faz. Esses dias eu falei para uma pessoa, Deus quer você na obra, Deus quer te usar. Essa pessoa, eu queria louvar, eu queria fazer a obra de Deus, mas tem algo que me impede. Mas joga esse algo que te impede, joga fora. Jesus, quando ele curava os enfermos, aqueles acamados, aqueles que eram pessoas que usavam aquelas capas, porque eram pessoas coxas, aleijadas, que tinham algum problema, nasceram cegos, surdos. O que aquelas pessoas faziam quando elas eram curadas? Elas jogavam aquela capa, elas jogavam aquela cama, ou pegavam aquela cama e colocavam nas costas, e iam até as portas lá, agora me fugiu da mente lá, iam até as portas, o lugar onde só podiam entrar pessoas perfeitas. E lá elas falavam, Jesus fez um milagre. Mas hoje é sábado, mas Jesus fez um milagre. Entendeu? O teu mestre, o teu Jesus a quem você ama e você diz que você serve, ele não escolhe dia e ele não escolhe hora para fazer as obras que o Pai dele ordena. Então não tem dia, não tem hora para você também vir para Jesus e fazer o que Jesus quer. Por que Jesus ele não tem dia, não tem hora para fazer a obra de Deus, para ouvir o que o Pai manda e fazer? E por que nós temos que ter dia e hora? Nós não somos donos de nós mesmos. Até onde eu sei, e você também sabe, quando você aceitou Jesus, você disse o que para Jesus? Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador, eu entrego a minha vida, perdoa meus pecados e que você já sabe. A tua vida não é mais tua, a tua vida é de Jesus. Então deixa Jesus fazer a obra na tua vida. Você não é mais dono de você. Jesus é o teu dono. E não pense que você é muito jovem. E não pense que você é velho. E não pense que já passou. Porque ainda há vida. Onde há vida ainda há esperança. E onde há esperança ainda há obras para Deus fazer. Amém? Então se coloque em pé, amada igreja. Eu vou parar por aqui. Aleluia, Jesus.